Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina do UOL. Desculpa, da UOL é sacanagem, o Murilo me mata. Peraí, de novo. 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina do UOL e da Folha de São Paulo com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Eu, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, e Paulo Sperbi, repórter da Folha de São Paulo, recebemos hoje o candidato Sebastião Melo, do MDB, que está concorrendo à Prefeitura da capital gaúcha. Sebastião Melo ele é advogado, natural de Piracanjuba, em Goiás, deputado estadual, já foi também vereador e vice-prefeito da capital gaúcha. Para quem está acompanhando pela primeira vez essa entrevista, a primeira sabatina, a gente tem um padrão que está sendo adotado para todos os candidatos e candidatas, que são 45 minutos corridos. Aqui, você vê pelo reloginho, 45 minutos corridos, após esse tempo, o áudio é cortado para que possamos ser justos com todos. E no último minuto, há as considerações finais do candidato. A gente tem começado, candidato, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Temos começado a todas as sabatinas com a mesma pergunta para todos os candidatos em Porto Alegre, que é, considerando, se o senhor fosse prefeito da capital gaúcha durante agora o topo, o auge da pandemia de coronavírus, o que o senhor teria feito diferente? Bom, Sacamoro, primeiro queria cumprimentar a ti, a Paula também, os órgãos que vocês representam e tenho muito respeito, né? Sou, inclusive, leitor contumaz de vocês aí, né? Eu sempre gosto de falar para frente, né? Vocês, os jornalistas, têm todo o direito de querer falar para trás, né? Ou seja, eu não sou prefeito, disputei a prefeitura, fui para o segundo turno, e voltei a advogar e hoje sou deputado estadual, né? Então, eu não sou prefeito, não poderia tomar nenhuma decisão, porque prefeito não sou. Eu posso me posicionar sobre questões da pandemia. E sim, eu me posiciono que a primeira coisa que o prefeito faltou nessa pandemia foi transparência e segurança. Porque eu acho que, num primeiro momento, né, a prefeitura tomou uma decisão acertada de fechar, mas deveria ter constituído um comitê emergencial com todas as forças produtivas, com a ciência, com infectologistas, e tomar decisões muito equilibradas. Faltou equilíbrio. Por quê? Porque essa dicotomia entre saúde e economia, eu não concordo com ela. Quem defende só saúde ou só economia, eu acho que não defende nenhuma coisa nem outra. Economia e saúde andam juntas, né? E hoje são mais de 30 mil empregos formais perdidos, são milhares de CNPJs que foram já riscados do mapa de Porto Alegre, são quase 80 decretos que foram editados sem nenhuma discussão com os setores econômicos, e isso levou a uma quebradeira geral da cidade. Então, eu me posiciono de que a prefeitura decidiu muito mais na política do que na ciência. E tanto é que, na véspera da eleição, está abrindo tudo. Sem nenhum critério de saúde. Então, eu tenho, sim, posição contrária e quero dizer também, Sacamoro e Paula, se for prefeito de Porto Alegre e tiver alguma atividade econômica fechada no dia 1º de janeiro, o meu primeiro decreto é para reabrir tudo, com os protocolos necessários. Não vou deixar nada fechado, a cidade tem que funcionar. Hoje tem muita gente nas sinaleiras pedindo comida, pessoas desesperadas pelo emprego. Você sabe, tanto quanto eu, a informalidade do nosso país. Nós vamos criar um programa de microcrédito pesado aqui em Porto Alegre, vamos dar qualificação profissional, vamos fazer um refis para as empresas pagarem, né, o que estão devendo nessa pandemia, vamos cancelar 4 aumentos de IPTU, que é o Imposto de Propriedade do Território Urbano, né, que começa com a questão comercial, que está pesada para todo mundo, mas atinge aí 50% dos proprietários também. Isso é o mínimo que a prefeitura pode fazer para poder reagir à cidade. A cidade precisa de reagir. A crise é grande, mas a cidade é maior que a crise, entendeu? Paula? Candidato, na eleição de 2016, o senhor era vice-prefeito de Porto Alegre e representava ali a situação, uma condição que é um pouco diferente agora, né? E naquela ocasião, eu entrevistei o senhor para a Folha de São Paulo assim que terminou o primeiro turno e o senhor já estava colocado no segundo turno para disputar esse segundo turno com o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior.
Naquela ocasião, o senhor comentou o alto índice de brancos, abstenções, dizendo que aquilo representava uma profunda contestação da política tradicional e que naquele primeiro turno, então, o vitorioso foi a descrença. Eu queria saber como que o senhor avalia a eleição de agora nesse sentido e como que o senhor pretende conquistar o voto daqueles que estavam, então, descrentes. Olha, Paula, eu já, talvez uns 8 anos para cá, eu venho defendendo ardorosamente o voto não obrigatório no país. Acho que o Brasil tinha que fazer uma reforma política, não para os políticos, mas para a democracia, e entre várias mudanças que deveria fazer, talvez enfrentar o voto facultativo, porque o brasileiro aprendeu de que não votar não há nenhum problema. Tá? O vitorioso da eleição passada foi o voto branco, nulo e abstenção, é verdade. Não só em Porto Alegre, mas em várias regiões do país. Tá? Nós estamos numa eleição com pandemia. Tá? Eu penso que, especialmente aqueles que têm mais de 60 anos, boa parte deles poderão não votar, tá? Por esta razão, tá? A razão da pandemia. Nós temos 13 candidaturas com propostas amplas, diferenciadas, né? Então, portanto, não é por falta de candidatos que vamos deixar de ir a urnas. Mas, mesmo tendo muitas candidaturas, eu reconheço, né, que poderemos ter nesta eleição também, tá? Repetindo um pouco daquilo que vem nas últimas eleições. Há um desencanto pela democracia por todas as partes do mundo. Né? Eu, esses tempos, ainda li um livro, né? O Povo contra a Democracia. Né? E, justamente ali, o autor narra, desde a Segunda Guerra, o fracasso, né, de traduzir uma vida melhor para várias regiões do mundo pela democracia. E por isso surge o populismo. Eu continuo acreditando na democracia, acho que os partidos políticos falenciaram. Nós vivemos um ciclo político no Brasil terrível da vida partidária. Eu não sei se ali na frente, Paulo, nós vamos ter voto avulso ou não. Tá? O certo é que os partidos hoje, a maioria deles não representam a população. O governo local é um governo que toca mais naquelas coisas mais sensíveis das nossas vidas. O que está em jogo, às vezes, não é uma proposta partidária, ideológica, é aquele gestor que vai resolver os problemas da cidade. O que eu posso dizer para ti é que tenho me esforçado enormemente, junto com o meu vice Ricardo Gomes, com a experiência que tem de vereador, que tive de vereador, com a experiência de vice da cidade, um vice que levantou cedo, que dormiu tarde, que trabalhou muito pela cidade, de ser deputado distrital de Porto Alegre, um advogado, né, que também tem uma experiência, de quem já fez muitos cursos de gestão de crises. Portanto, eu adquiri muita experiência e é com essa experiência que eu quero resolver problemas na cidade. Primeiro, um programa que reaja do ponto de vista da economia, do ponto de vista de preparar a cidade para a vacina, de fazer os mutirões de cirurgias que nós vamos fazer para muitos que não fizeram cirurgia na pandemia, consultas que estão represadas, microcrédito. Quer dizer, este é um programa que eu chamo de emergencial. E a vida da cidade tem que continuar. Mas estou muito convencido que Porto Alegre é maior do que a sua crise e vai superar, não? Candidato, aproveitando o gancho que a Paula colocou com relação à campanha de 2016, em 2016, também durante a campanha, o senhor se colocou na época contra, então, proposta de emenda constitucional que fixou o teto de gastos públicos, né? Que proposta é essa, para quem... É difícil as pessoas não conhecerem, mas só para lembrar, é aquela que impede o aumento de despesas, né? Coloca novas despesas, novos investimentos e acaba afetando áreas como educação e saúde, que foi tomada por conta do ajuste fiscal. Passados 4 anos da implementação da regra, o senhor se mantém crítico a ela? Paulo, deixa eu dizer o seguinte, eu mudei de opinião sobre isso. Tá? Eu hoje tenho uma posição diferente que eu tinha lá atrás. Eu acho que aquela proposta naquele momento, inclusive era do presidente Michel Temer, eu tive uma posição crítica em relação a ela, não vou dizer contra, viu, Paulo, mas tinha uma posição crítica em relação a ela, porque ela não deixava claro, por exemplo, essa questão dos gastos com a saúde, né, com a questão, né, dos que mais precisam. E a própria pandemia agora votou uma legislação que excepcionalizou isso, nós estamos vendo um momento excepcional no país, mas eu penso diferente hoje. A minha experiência aqui de deputado estadual, eu tenho 2 anos de deputado estadual, fui um deputado que votei pelas privatizações,
votei pelo enxugamento da máquina, inclusive sou subscritor de uma emenda constitucional junto com vários outros deputados para limitar o teto. Por quê? Porque a população não consegue mais, não aceita mais aumento de imposto. Então, você tem que cortar do lado da despesa. Tá? Um governo vai ter que cortar do lado da despesa, seja de qual for, e é o que eu estou disposto a fazer se for prefeito. A atividade meio vai ter que, a tesoura vai ter que passar para sobrar os parcos recursos lá para a ponta. Então, a minha opinião sobre isso é que nós precisamos cortar gastos na despesa, não? Isso inclui, o senhor falou agora, desculpe emendar, mas o senhor falou também da privatização, da discussão da privatização dentro da Assembleia Estadual. O senhor, uma vez eleito, pretende também privatizar empresas ou estatais dentro do município de Porto Alegre? Olha, Sacamoro, deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, se for prefeito, você é um prefeito de muitas parcerias, começando pelo Mercado Público de Porto Alegre, que tem uma obra aí de 4 anos atrasada, que falta 10 milhões. Eu tenho conversado muito com os permissionários, pretendo entregar para eles terminar as obras rapidamente, devolver o mercado aberto na parte superior. Existe hoje, né, uma parceria público-privada que começou lá no governo nosso e continuou com o atual prefeito, que é a iluminação pública, que começa a ser implementado agora. Eu acho que está correto isso. Pretendo fazer parceria em parques, em praças, né? E do ponto de vista das privatizações das empresas, eu não tenho nenhum tabu para discutir isso. Nós temos 2 empresas públicas que merecem uma discussão desse tema, Procempa e Carris. A Carris é uma empresa pública de transporte, que hoje transporta 22% dos passageiros de Porto Alegre, fazem as linhas transversais, tem um déficit público enorme, e nós temos que enfrentar o transporte coletivo como um todo, que está colapsado no Brasil inteiro, muitas isenções, passageiro diminuiu, as passagens altas, né, linhas que foram cortadas. Bom, e se dentro desse contexto, para resolver o transporte coletivo de Porto Alegre, tem que botar a Carris, eu estou disposto a essa discussão. Não tem nenhum... Eu quero é que o transporte funcione. Se está na mão do público ou privado, para mim, é o menos importante. Agora, a empresa não pode continuar deficitária, eu botando dinheiro público lá, enquanto que o setor do transporte privado não recebendo recursos. Aliás, o atual prefeito acabou assinando um acordo na Justiça agora de 36 milhões, parte desse acordo vai ser paga ainda no seu governo e parte no governo que vier a assumir, seja ele reeleito ou não. Né? Mas o sistema está colapsado no Brasil inteiro. O Brasil precisa criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana para poder custear as passagens de quem não pode pagar, tem que revisar isenções, tem que tirar impostos de tudo aquilo que diz respeito à passagem, seja da carroceria do ônibus, do pneu do ônibus, do abastecimento do óleo diesel, e você tem que diminuir a passagem. A passagem hoje é muito cara, para aqueles que é da formalidade, então isso tem que mudar. E a Procempa é uma empresa de tecnologia que não atende bem o seu cliente hoje, que é Porto Alegre. Ou a Procempa se adapta para poder fazer um governo tecnológico, porque no Brasil hoje é o seguinte, o mundo é tecnológico e os governos são analógicos. Eu não quero ser o prefeito da prefeitura analógica. Ou a empresa atende o seu cliente, ou nós vamos abrir para outras empresas atenderem, porque assim não dá para continuar. Não dá para ter uma nota eletrônica que não seja melhor, não dá para o sistema não ser integrado, não dá para você não ter um prontuário eletrônico para o atendente do SUS, né? Para o paciente do SUS que hoje vai em vários postos e não sabe a sua ficha. Quer dizer, isso tem que mudar, isso vai mudar. Não dá mais para o cidadão ir lá para uma fila, marcar consulta, você tendo uma empresa de tecnologia e essa empresa não fazer um aplicativo para poder atender o cidadão do SUS. Isso não vai ser assim no nosso governo, não? Candidato, no seu plano de governo, o senhor menciona na área da educação o objetivo de implantar as escolas cívico-militares em Porto Alegre. Nesse modelo, que é uma iniciativa do Ministério da Educação, os militares não necessariamente se envolvem na parte pedagógica, os professores continuam lecionando as suas aulas, os professores civis. Por que o senhor acha que isso pode ser uma coisa positiva para Porto Alegre? E se isso é uma tentativa também de atrair um voto bolsonarista nessa eleição? Paula, o ensino no Brasil está tão mal. 50% dos alunos que chegam no final do ensino fundamental não sabem ler, não sabem escrever, não sabem dividir, não sabem somar. Então, todas as alternativas, acho que um prefeito tem que olhar com carinho. Eu, por exemplo, acho que o Fundeb errou feio quando não abriu a possibilidade de você usar o dinheiro do Fundeb para poder financiar compra de vagas
ProUni é um bom exemplo no Brasil, que não vem nem do governo da direita, nem de centro, vem do governo de esquerda, ou populista, entendeu? Agora, as escolas cívico-militares, elas dão muito certo. Então, essa temática é uma temática que faz parte, sim, da nossa aliança. Aliança que conta aqui com o PRTB do presidente Mourão, do vice-presidente Mourão, que conta com apoios mesmo de deputados que não estão formalmente na coligação. E eu estou muito aberto para poder fazer que isso funcione aqui em Porto Alegre. É uma experiência importante, tá? E que as escolas cívico-militares são muito disputadas onde elas estão, portanto, elas têm muita qualidade, tá? Então, eu não vejo nenhuma contradição. Não é para buscar voto. Eu acho que o voto ele tem que ser buscado pelas suas posições políticas, pelas suas propostas, mas eu quero dizer também, aproveitando, né, já que você me embalou, né, embalado estou, eu dialogo com muitas pautas do governo Bolsonaro. E quer dizer que, se for prefeito, não serei um prefeito turrão ideológico, para dizer se esse governo está aí, eu não vou... Não, vou dialogar antes até da posse, alinhar os programas sociais, para tentar fazer com que, nessa dificuldade que vive a cidade, você possa ter todos os programas sociais do governo federal alinhados aqui em Porto Alegre. Precisamos de muitos recursos da Caixa Federal para terminar obras na cidade, para fazer novas obras na cidade, especialmente de captação de água. E se não der para ser com a Caixa Federal ou com outro agente financeiro nacional, nós vamos ter que buscar a assinatura do Tesouro Nacional para poder buscar empréstimos internacionais, para a prefeitura ter uma capacidade de endividamento boa e não faz a obra de infraestrutura com dinheiro do IPTU e do ISS. Nós temos uma questão previdenciária que precisamos dialogar com a Secretaria Nacional da Previdência, porque ela é impagável nos próximos anos no Tesouro Municipal. Então, eu dialogo, sim, com as pautas do governo federal, dialogo, sim, com a bancada federal, com os senadores, com o governador Eduardo Leite, porque eu acho que um prefeito, dia que termina a eleição, tem que dizer, terminou a eleição, vamos governar para todos, não? Só engatando na pergunta da Paula, Sebastião, as escolas cívico-militares, elas, até por conta do pacote que elas trazem, elas são um pouco mais caras do que as escolas regulares. Como é que elas vão ser financiadas dentro do seu governo? Vai acabar tirando de uma outra parte da educação para financiá-las? Como é que vai ser? Da onde vem o dinheiro para essa proposta? Leonardo, nós registramos uma carta de intenção junto com a nossa candidatura, minha e do Ricardo, e nós nos posicionamos favoravelmente às escolas cívico-militares. Bom, e vamos trabalhar para que elas aconteçam. Tá? Agora, é preciso, a partir, né, se a população nos escolher, tá? Eu sou uma pessoa de muito diálogo. Tá? Quem me conhece, quem acompanha a minha vida de vereador, de deputado hoje, de vice-prefeito, sabe que meu DNA é o diálogo. O governo não pode só ouvir e não decidir. O governo que faz isso é governo balofo. Agora, o governo que decide se ouvir também é reizinho, é imperador. Tá? Então, nós vamos dialogar na pauta de educação, que é desafiadora. Nós temos uma rede municipal, Leonardo, que tem 90 e poucas escolas, sendo que 50 e poucas é do ensino fundamental. Nós temos uma evasão escolar enorme e que será maior pós-pandemia. Nós temos uma rede que precisa ter reforço escolar no seu turno inverso. Eu penso que a escola tem que ensinar o cidadão para a vida, então acho que é preciso também ter um olhar muito forte para a profissionalização, para que o aluno seja despertado para ter uma profissão. É preciso trazer novas tecnologias, o ensino híbrido é uma realidade que nós temos que enfrentar. Agora, ensino híbrido lá na Vila Popular. Aí, lá na vila onde mora o aluno, já não chega a rede, muito menos ele tem um aparelho de telefone, entendeu? Ou tem um tablet, ou tem um computador. Então, assim, a gente tem que tratar isso com muito diálogo. Agora, nós vamos criar metas para cada escola, nós vamos criar metas para que o IDEB de cada escola possa ser analisado. Eu considero que diretor de escola tem que cuidar turma por turma, tem que abrir a escola para a comunidade escolar. Eu não acho como escola fechada boa, não é? Tem que haver uma interação, então tem desafios. E dentro disso, eu quero dizer que tem o papel da escola cívico-militar, que nós vamos trabalhar também para implantar aqui em Porto Alegre. Então... Paula? Candidato, em 2016,
o seu ex-assessor, Plínio Zalewski, perdeu a vida durante a campanha. Foi uma campanha marcada por bastante agressividade e com participação do MBL, incluindo o Arthur Doval, o youtuber Mamãe Falei, que hoje é candidato em São Paulo. Ele chegou a perseguir o senhor nos moldes dos vídeos que ele faz, inclusive seu ex-assessor. Passado 4 anos, como que o senhor avalia esse fato? É uma dor que permanece, Paula, porque o Plínio foi um ser humano que deixou grandes contribuições aqui, mesmo tendo partido muito cedo. É um humanista, uma pessoa que queria uma cidade melhor, que trabalhou muito por isso e foi perseguido psicologicamente naquela campanha. É uma página muito triste da eleição de 2016. Inclusive, o atual prefeito simulou um tiroteio no seu comitê na noite daquela tragédia para poder disfarçar, né, toda aquela tragédia para nós. Né? Mas a memória do Plínio está viva para nós. Para mim, a eleição é um momento de paz, de diálogo. Era naquela eleição e é nesta eleição. Não vamos transformar a eleição numa guerra. Administrar, né? Para mim, o meu inimigo é a fome, a miséria, a corrupção, as mazelas que o país tem. A política, para mim, é paz. A política, para mim, é a forma elevada de fazer o bem comum. Então, em nome do Plínio e de tantos outros que sempre pensaram assim, é dessa forma que eu vou agir também nessa campanha. Candidato, tem uma pergunta aqui da agência Lupa, né, que é parceira do da Sabatinas UOL Folha, para o senhor. O senhor, no programa de governo, o senhor propõe a cultura da confiança como uma das perspectivas para licenciamentos em Porto Alegre. De acordo com o plano, o autolicenciamento funcionaria para obras pequenas, sendo necessário apenas informar os procedimentos à prefeitura, que, por fim, vai acreditar na palavra do cidadão. Que medidas o senhor propõe para controlar e fiscalizar obras irregulares e que possam impactar negativamente o meio ambiente na cidade? Boa pergunta, Leonardo. A regra no Brasil é o empreendedor correr atrás do poder público. Eu venho da iniciativa privada, exerci cargos, voltei a não exercer e hoje estou deputado estadual. E para mim tem uma frase muito balizadora: se o poder público não pode ajudar, que não atrapalha a iniciativa privada. E hoje atrapalha muito. Se eu pudesse comparar, Leonardo, uma prefeitura com um grande trem, com 20 vagões, com 30 vagões, eu considero o vagão do desenvolvimento econômico o mais importante, porque se não tiver desenvolvimento econômico, todas as demais políticas públicas ficam capengas. Como é que eu vou aumentar a creche para quem precisa, para as mães que precisam, se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou acolher os moradores em situação de rua se eu não tenho dinheiro para as clínicas terapêuticas, para a internação? Então, o nosso governo vai facilitar os que estão aí, em primeiro lugar. E os que estão aí, eu vou fazer um refis para as dívidas oriundas da pandemia, do IPTU e também do ISS. Então, se é 50 meses, 60 meses, nós vamos decidir, se for prefeito. Mas vou fazer um parcelamento. Segundo, já disse antes, eu vou suspender os aumentos do IPTU, porque ele também dialoga com o desenvolvimento. E terceiro, nós vamos criar, sim, a Lei da Liberdade Econômica, uma lei que nasceu no Congresso Nacional, nasceu na Presidência da República, passou medida provisória, passou pelo Congresso, e ela repicou em várias assembleias, inclusive na nossa assembleia eu votei já há tempo isso, e aqui em Porto Alegre ela está adormecida numa gaveta no mínimo há 6 meses. Eu vou regulamentar esta lei. Aliás, esta lei é do meu vice-prefeito, Ricardo Gomes, que é um liberal convicto. E esta lei diz o seguinte: o tempo tem que contar, do ponto de vista do licenciamento, para baixo e médio impacto, contra a prefeitura. Então, você vai fazer um prédio de 1.000 metros quadrados, você contrata o melhor profissional que tem em Porto Alegre. O sujeito vai lá, faz o projeto arquitetônico, assina dizendo que está tudo correto. Ok, vai lá na prefeitura e protocola e faz o prédio. É isso que eu vou fazer. E, no final, ele vai declarar também de que o prédio foi feito de acordo com todas as normas da prefeitura e nós vamos dar o habite para ele. Porque se eu não der o habite tão logo também, vai demorar 1 ano para fazer o habite e é 1 ano que eu não vou receber IPTU também. Então, isso nós vamos fazer.
Para os empreendimentos que são acima do impacto maior, impactos maiores, nós vamos fazer duas atitudes: credenciar empresas, escritórios especializados, mediante uma lei que passa pela Câmara, e essas empresas, então, contratadas pelos empreendedores, vai fazer um shopping em Porto Alegre. Em vez de ele fazer o licenciamento da prefeitura, ele contrata uma empresa credenciada, a empresa faz todo o procedimento e a prefeitura acolhe. E ele vai executar a sua obra. E o que faltar, eu vou unificar o licenciamento. Eu não vou deixar o licenciamento estar em vários lugares da prefeitura. Está lá, está acolá, está o fulano, o beltrano, o ciclano, é mais um mês, é mais 2 meses, é mais 4 meses e tal. E hoje, eu quero dizer que, infelizmente, isso não vem só desse governo, não seja injustiça. A máquina pública do Brasil é um não fazer, é um não fazer. Às vezes, o cidadão hoje, em Porto Alegre, demora mais tempo para licenciar, para executar a obra. Isso não está correto. É hora de mudar. A pandemia nos trouxe dores, mas a pandemia também nos trouxe janelas de oportunidade de mudanças profundas, entendeu? De um governo mais próximo da população, de um governo mais tecnológico, de um governo que decida mais rápido e de um governo que faça a economia girar. Então, nós vamos fazer mudanças profundas e vou acabar com esses alvará na hora, esses alvará de pequeno impacto. O cara vai abrir lá vender um cachorro-quente, ele comunica à prefeitura que ele está vendendo e não tem que ter alvará, coisa nenhuma. Menos papel e mais renda, menos papel e mais renda. Isso também vai valer para uma fiscalização. Eu não gosto de fiscal pega uma planilha e sai por aí multando de qualquer jeito. O fiscal tem que orientar, se está errado, se a mesa está na rua, se a churrasqueira está errada, vai lá e diz, olha, resolva, dá um tempo, não sair multando como se fosse ele o dono da verdade, né? O cara já está devendo, o cara já passou pela pandemia. Então, na nossa administração, nós também vamos unificar o licenciamento, unificar a fiscalização, e a fiscalização será orientadora. Agora, desculpa, só uma pergunta sobre isso. No caso, é claro, de um vendedor de cachorro-quente ou de algum vendedor informal ou alguma coisa com relação à regra de ocupação de espaço público de forma equivocada, isso pode se voltar atrás. Eu acho que a questão da lupa coloca uma questão que é a questão ambiental, porque de repente derrubar árvores ou ocupar região de manancial, ele não necessariamente pode se voltar atrás porque causa um dano irreversível. Nesse caso, o senhor diz que a fiscalização continua funcionando, a fiscalização tradicional? Sem dúvida, não vou acabar com a fiscalização. Agora eu quero dizer o seguinte, vamos para a vida real, né? Vocês moram em São Paulo, né? Ou no Rio de Janeiro vocês moram? Não, eu em São Paulo, a Paula em Porto Alegre. Nós temos mais de 800 loteamentos, Paulo, irregulares em Porto Alegre. Tem uns que estão aí há 40 anos, 30 anos, 20 anos. Nós vamos tirar essas pessoas de lá ou nós vamos fazer o reassentamento com dignidade? Nós vamos levantar alguns prédios para poder abrir áreas comuns para fazer creche, fazer escola, fazer praça. É isso que eu vou fazer. Então, é o seguinte, para mim, o maior mal do meio ambiente é a pobreza que esse país tem, viu? E a gente precisa vir para a vida real. A vida real de São Paulo, de Porto Alegre, de Curitiba, de Goiânia, é que tu tem uma cidade periférica com muitas dificuldades. E que as pessoas chegaram lá, às vezes moram no pé do morro, é verdade. Às vezes moram na beira do arroio, é verdade. Agora, para tu tirar ela da beira do arroio, do pé do morro, você vai ter que convencer socialmente de que você levanta um edifício lá na Vila Pinto, que tu conhece, viu, Paulo, lá perto da Serra, e tira as pessoas da beira do arroio e deixa o arroio com 20, 30 metros de afastamento, mas aquelas pessoas continuem morando ali. Porque eu não vou levar elas para o Sarandi, não vou levar elas para a Zona Sul. Então, e aí eu quero usar o plano diretor para fazer isso. Quer dizer, agora eu quero te dizer, viu, Leonardo, que eu também tenho um passado de muito zelo pelo meio ambiente. A nossa cidade é uma cidade que tem muita tradição nisso. Nossa cidade tem 1.300.000 árvores só nos espaços externos. Nossa cidade tem 8 parques, nossa cidade tem 700 praças, nossa cidade tem 72 quilômetros de orla. E sim, teremos sim uma fiscalização em tudo isso. O que eu estou dizendo, especialmente na fiscalização, é do ponto de vista do empreendedor, porque eu acho que ele não é um criminoso, ele é um empreendedor, pode cometer um erro aqui ou acolá e vamos corrigir, não? Mas não vou aplaudir loteador irregular, é isso que eu quero te dizer. Loteador irregular vende o céu e entrega o inferno, e vários deles deveriam estar na cadeia, nenhum está.
Porque depois todos batem na porta da prefeitura, eu quero água, eu quero luz, eu quero rua, eu quero creche, e foi aquele loteador que prometeu aquilo para as pessoas. E vende o terreno por 5 pila, a pessoa constrói porque não tem como, e depois o passivo é todo da prefeitura. Mas esta é uma realidade do Brasil. Candidato, tem relação ainda um pouco com esse assunto urbano e também de desenvolvimento econômico. O seu vice, que o senhor já citou aqui, o Ricardo Gomes, foi secretário do Desenvolvimento Econômico do atual prefeito, que é o Nelson Marquesan Júnior, saiu da gestão de Marquesan por discordar de algumas medidas, entre elas a revisão do IPTU proposta pela atual gestão. O atual prefeito diz que é para tornar mais justo a cobrança do IPTU. Qual que é a sua visão desse projeto? O senhor chegou a dizer no início aqui da sabatina que poderia rever isso, eu queria entender de que forma. E no seu plano de governo, o senhor cita o IPTU verde. Como que funcionaria? Muito bem, Paulo. Enfrento os dois temas. Primeiro, é o seguinte, a planta de valores de uma cidade precisa ser atualizada. Eu não tenho dúvida disso. Agora, tu pode utilizar ela, tu pode atualizar ela como instrumento de aumento de impostos ou não. O atual prefeito foi isso. Ele estava muito preocupado em aumentar a arrecadação com discurso de justiça. Então, você tem aí, por exemplo, hoje, 25% dos 700 e poucos mil imóveis cadastrados, Paulo, eles são matrículas comerciais, correto? Lá no final desse plano de IPTU que foi aprovado, proposto pelo atual prefeito, a arrecadação da prefeitura vai passar 50% da arrecadação apenas de 25% dos imóveis, 50% da arrecadação passa a ser dos comerciais. Porque é o seguinte, você passa pela Farrapos e você vê, aluga-se, vende-se. Você passa na Venceslau, aluga-se, vende-se. Você passa na Bento Gonçalves, aluga-se, vende-se. Você vai nas galerias do centro, a mesma coisa. Se nós mantivermos esses aumentos, que hoje é de 0,8%, vai para 0,9%, vai para 1%, eu quero dizer que um país que pós-pandemia, muitas coisas vão ser home office, ou seja, trabalho em casa, nós vamos desaquecer os serviços e os negócios da cidade. Então, eu não estou fazendo nenhum favor. Porque se mantivermos esse aumento, a inadimplência vai aumentar tanto e eu não estou abrindo mão dos aumentos para trás. O que foi feito, os 80 milhões que entraram nos cofres do ano passado está entrado e no final deste ano vai ter mais um aumento de 20% para 50% da planta, que talvez gere mais 90 milhões. Eu estou falando do aumento de 2022, 2023, 2024, 2025. Esses eu vou propor o cancelamento, porque como foi feito por lei, eu tenho que propor uma lei, mas eu espero, tenho absoluta convicção de que os vereadores não vão se negar a diminuir o imposto. Então, eu vou propor, não tem como fazer isso por decreto, então eu vou propor sim o cancelamento dos aumentos do IPTU. E vou cortar despesas de outras áreas para ter o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio fiscal é fundamental na gestão. Tu não pode fazer uma gestão sem equilíbrio fiscal, porque se tu não tiver equilíbrio, tu não busca empréstimo, não paga folha de pagamento, tu atrasa fornecedores, a tua gestão vira uma loucura. Quanto ao IPTU verde, ele dialoga com a sustentabilidade da cidade. Nós hoje estamos ainda muito diminuto na energia solar. Eu pretendo que o nosso governo incentive que milhares de porto-alegrenses resolvam investir em energia solar. Eu penso que a gente precisa também entusiasmar muitas pessoas para poder fazer as cisternas, para poder receber a água que vem da chuva, que corre no telhado e que pode ser aproveitado para a jardinagem, para lavar as calçadas. E eu penso que as calçadas, a pintura dos prédios embeleza a cidade, dá uma estética bonita. Então, o IPTU verde é você criar um programa que aqueles que aderirem mediante essas condições de sustentabilidade teriam o IPTU um pouquinho diferenciado. Não posso te dizer ainda o quanto disso, mas a intenção é esta, né, de ter um IPTU diferenciado para aqueles que fizerem, né, o prédio que fizer o investimento, que geralmente é um investimento que não é pequeno para energia solar, ele vai poder ter um descontinho disto
e você vai transformando a cidade mais sustentável. Então, esse é o IPTU-V. Tá? Sebastião Melo, acho que a conexão travou. Não, não travou não, continua. Candidato, as últimas pesquisas de Estou te intenção... ouvindo. Tá? Está ouvindo? Ótimo. As últimas pesquisas de intenção de voto mostram a candidata do PCdoB, Manuela Dávila, em primeiro lugar, mas logo na sequência há praticamente um empate técnico entre o senhor, Fortunati e Marquesan. Caso o senhor vá ao segundo turno, o senhor procurará esses dois outros candidatos para formalização de apoio? Leonardo, a Paula sabe do nosso clássico Grenal aqui, né? Eleição em Porto Alegre é Grenal, Leonardo. A bola recém rolou. Tá? Uma eleição curta, a cabeça do eleitor não está voltada para a eleição. O eleitor está voltado para os seus problemas pessoais, familiares, saúde, falta de renda. E eu tenho uma firme convicção de que o eleitor só vai se dedicar um pouquinho à eleição a partir do dia 1º de novembro, nos últimos 15 dias. Então, se pesquisa ganhasse a eleição, a gente fazia a pesquisa e dava posse àquele que estava na frente, né? O Rio Grande aqui tem riqueza enorme nesse tema de pessoas sobre pesquisa e sobre as suas contradições. Aliás, sinceramente, eu acho que os institutos de pesquisas têm que revisar muito das suas metodologias, especialmente o IBOP, que na última eleição, na penúltima eleição, errou 90% de todas as pesquisas do Brasil. Então, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Tá? Eu quero dizer o seguinte, acho que é uma eleição que está muito ainda, não enxergo ainda um segundo turno. Estamos disputando, sim, na minha avaliação, um segundo turno, por toda a nossa caminhada, por todas as nossas posições, por aquilo que representamos, mas eu reconheço também valores nas outras candidaturas, mas a eleição não tem, no meu olhar, ainda um quadro definido de segundo turno. Acho que tem, assim, 4 candidaturas 3 que estão muito emboladas, é verdade, as pesquisas mostram isso, tem uma candidata que está um pouco na frente, tá? Mas eu também não vou fazer avaliação de candidatura dos outros, tá? Não vou cometer esse desatino aqui, mas eu quero esperar ainda mais uns 10 dias para dar uma opinião, e também não sei se aqueles que estão lá um pouco mais, né, com a cotação menor hoje na pesquisa, tem candidatos também com muita capacidade que podem reagir e chegar aí também nesse processo de reta final. Então, devagar com o andor, que o santo é de barro. Né? Candidato, nós jornalistas costumamos perguntar para os candidatos de esquerda por que a esquerda costuma ser tão dividida, rachada ou pulverizada, enfim. Mas aqui em Porto Alegre, das 13 candidaturas, pelo menos 9 são num campo de centro à direita. Por que não foi possível juntar essas candidaturas? Por que elas estão tão pulverizadas? E se isso não acaba fazendo com que esses candidatos, inclusive o senhor, tenham que tirar votos uns dos outros para ir para o segundo turno? Paula, nós conversamos com muita gente e também os outros partidos conversaram. Tá? Havia um desenho inicial, e aqui, como se diz do meu amigo sempre imortal Ibsen Pinheiro, né? Comentar o Grenal depois do resultado é uma barbada, tá? Porque aí tudo podia ser resolvido, porque o jogo já terminou. Tá? Houve um movimento muito forte de que o MDB, o PTB, o próprio DEM e o PP caminhassem juntos nessa eleição. Mas essas conversas começaram, foram muitas reuniões, convergências e divergências. Tá? E lá no final, por razões que não cabe comentar, né, apenas juntamos desses 4 partidos. Hoje o MDB e o DEM caminham juntos e tem mais, junto com eles, mais 5 partidos. Tá? É a nossa coligação, que é a maior coligação desse campo de centro-direita. Tá? E não foi possível, então. Então, eu reconheço que tem aqui, sim, uma divisão. E eu também sempre dizia lá atrás, né, eu não tenho inimigo na política, eu tenho adversários. Tá? Mas eu não, né, sinceramente,
trabalhei muito antes da eleição e trabalho muito para não, né, para que não eleja nem a Manuela nem o Marquesan. E isso a gente conversava muito entre nós, né? E isso era uma coisa que dizia, olha, se nós dividirmos muito, isso pode acontecer. Então, nós não conseguimos fazer. É verdade, fracassou esse desejo. Uma das razões são as candidaturas a vereadores, porque é a primeira vez que os partidos concorrem com as suas nominatas sem coligação. Não é a única, mas esta é uma razão forte de afirmação dos partidos. Então, tá jogado o jogo. Agora, nós vamos ter que, cada um de nós, fazendo o seu esforço, né, no meio da campanha. Daqui a 10 dias, nós partimos com a reta final. E a população, eu acho que a população é pragmática. Eu percebo isso muito claramente, né? Tem uma candidata que está lá puxando os votos da esquerda, não está sozinha, tem mais candidatas da esquerda também, né? Não está sozinha, mas ela lidera nesse momento. Aqueles que não querem a esquerda, eles no momento, eles vão fazer opção por uma dessas candidaturas que estou dizendo aqui, do ponto de vista de dar uma empurrada. Então, o eleitor vai... E aí eu não estou dizendo que vai ser com o Melo, que vai ser com outro. Estou dizendo que o que eu penso é que lá na reta final, o eleitor vai dar uma guinada para dizer, ó, quem é que vai disputar. Se mantiver a candidatura da deputada que representa o Partido Comunista e o PT, tá? O PT e o Partido Comunista, tá? Eu penso que vai haver uma inflexão dos eleitores, dizendo, nós vamos escolher um aqui para poder disputar a eleição lá. Acho que haverá um descolamento de um desses candidaturas. E cada um, na sua estratégia, está trabalhando para ser esse candidato. Entendeu? O que é absolutamente legítimo nos seus programas de televisão, de rádio, de web, das andanças pela cidade, com os limites que a pandemia nos impõe. Então, candidato, nesse sentido, o senhor está acompanhando o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan? O senhor concorda com esse processo de impeachment? Apoia, vê motivação? Leonardo, eu acho que os novos tempos, e eu digo os novos tempos, já há muito tempo, tá? Um homem público não pode se incomodar com investigações. Correto? Então, essa é a minha primeira manifestação. Eu já fui vereador, sou deputado e sou candidato a prefeito. E, eticamente, eu não quero me manifestar sobre o impeachment. Acho que essa é uma decisão interna da Câmara de Vereadores. Existe uma lei do impeachment, existe um decreto que vem de 67. É importante dizer a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar depois, de que este não foi o primeiro impeachment, acho que é o 6º, ou 7º, ou 5º impeachment, de pedido de impeachment aqui na cidade de Porto Alegre, de um prefeito que teve 50 trocas no seu secretariado, de um prefeito que faz hoje acusações aos vereadores que estão lá na Câmara, mas estavam com ele no governo até ontem, todos estavam lá no governo. Todos. Você sabe disso, né, Paulo? Aliás, alguns foram aliados de primeira hora dele na eleição passada. E outros foram aliados de segundo turno, decidindo a eleição e governaram com ele até agora. Então, essa questão do impeachment é uma questão da Câmara de Vereadores. Eu nunca li nada, mesmo sendo advogado, militante, eu fiz questão de nunca li sobre isso, nem quero ler, não quero falar, porque é uma decisão da Câmara de Vereadores, que vai ter que tomar a sua decisão. Eu estou preocupado com a eleição e com a cidade de Porto Alegre. Não? Candidato, mas nesse sentido, falando aqui então da importância que a Câmara de Vereadores acaba demonstrando na permanência de um prefeito no seu cargo, caso eleito, como que o senhor pensa em formar uma base que sustente até o final do mandato, além de aprovar os projetos do Executivo? Eu vou pedir para o senhor dar uma resposta relativamente curta, porque o nosso tempo está acabando e eu quero que ainda que o senhor fique com o minuto final para considerações. Olha, é o seguinte, eu vejo muito fácil tratar com um vereador. Eu fui vereador, eu fui vice-prefeito, me relacionei com a Câmara como institucionalmente. Vereador quer o bem da cidade. Se for prefeito, nós vamos ter uma base de governo, mas também vou abrir discussões com a oposição, respeitando quem pensa diferente, construindo uma cidade melhor.
Quer dizer, não é porque um vereador tem uma posição pontual sobre um tema da prefeitura que você tem que transformar isso numa guerra. Eu vejo os servidores, eu vejo os vereadores como soluções para a cidade, não como problema da cidade. Tá? Então, sem dúvida alguma, vamos compor na política, vamos compor com os técnicos, vamos compor com as... Dizer que governar sem partido, não vai ter secretário de partido. Não, vai ter sim. Vamos escolher os melhores quadros e fazer um bom governo. Não? Então, candidato Sebastião Melo, as suas considerações finais neste minuto. Veja que o tempo passa rápido, hein? Eu já achava que tinha passado uns 20 minutos, já foi 44. Olha, primeiro, muito obrigado. Dizer que Porto Alegre tem problemas, mas Porto Alegre tem solução. Quero ser um prefeito que melhore os serviços da cidade muito, usando a tecnologia, a integração. Um prefeito empreendedor, que olha o empreendedor como um amigo da cidade, que enfrente as necessidades da infraestrutura, que são muitos desafios que tem, né? Obras que precisam ser terminadas, do aeroporto Salgado Filho, obras lá do acesso norte do Porto Seco e tantas outras obras de captação de água. Mas eu penso também que nós podemos ter um traço muito forte de proteção social dos restaurantes populares espalhados pela cidade e da qualificação profissional. Pode ser que eu me preparei para ser prefeito, como vereador, como vice, né? E, portanto, é com esse espírito que nós disputamos a eleição. Muito obrigado e um abraço a vocês de coração. Tá? Queremos agradecer a conversa sabatina com o deputado estadual Sebastião Melo, candidato do MDB à Prefeitura de Porto Alegre. Quero agradecer a Paula Sperber, da Folha de São Paulo, minha colega nessa sabatina, e agradecer principalmente a você, eleitor, eleitora, que nos acompanhou em mais uma entrevista e não perca as próximas entrevistas e também lembre-se que outros candidatos também já passaram por aqui. Então, informe-se, essas entrevistas podem ajudar na definição do seu voto. Até mais. Qual?